Hola a Olá a todos. todos, obrigado por estar aqui numa nova série de webinários. Nessa ocasião, temos o Live AI Demo por parte de Rodrigo Mendes e Gerardo Cunha, da nossa equipe da Genexus. Antes de iniciar, queremos comentar que temos o formato de sempre. Primeiro, os palestrantes vão fazer a apresentação e depois vamos ter uma instância de perguntas e respostas. Lembramos também que esse webinário tem tradução simultânea para o inglês e para o português, portanto, para acessar a interpretação, devem clicar no ícone de interpretação e escolher o idioma desejado. Sem mais, então a gente se vê depois para as perguntas e respostas. Muito obrigado, Aníbal, e a todos por participar. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos iniciar. O que queríamos com o Rodrigo, que vocês se levem dessa palestra, além de comentar o que a Genexus esteve trabalhando e o produto criado para a inteligência artificial generativa, queremos avaliar se a palestra teve sucesso, se vocês conseguem pensar e ficar curiosos para aprender mais sobre inteligência artificial generativa, que é uma tecnologia que veio para ficar e para mudar a forma na qual trabalhamos, e também deixar pensando em casos de uso que possam impactar na organização para ter mais produtividade. Se conseguirmos isso, vamos ficar muito contentes com o Rodrigo. Então, queria começar a palestra com um refrão de uma analista de Gartner, que comenta um pouco isso, a importância, a potência da ferramenta e como irá mudar cada vez mais a forma na qual trabalhamos. Não é só uma tecnologia, uma forma, não é apenas um business trend, é algo que está de moda. Está à moda, é uma mudança fundamental em como interagimos com as máquinas. E afeta todos os executivos de todas as equipes e organizações. Essa tecnologia pode contribuir com valor ao júnior ou ao CEO da companhia. Agora vamos ver diferentes tipos de assistentes e casos de aplicação e vão poder visualizar como é de potente e o fácil que pode vir a ser pensar casos que tenham muito valor, sobretudo em produtividade para suas organizações. Então, para começar com a palestra de hoje, o que eu queria é contar uma história antes de ver bem a demo e quais as funções dele, por que criamos o produto e como é que surgiu. Em novembro de 2022, quando explode o ChatGPT e os LM que estão por trás, felizmente a equipe da Genexus entendeu que isso não era algo fácil e que alguma coisa iria mudar. Então, perguntamos o que poderiam fazer com essa nova tecnologia. E um pouco a ideia foi, bem como a Genexus há 35 anos foi criada para simplificar o desenvolvimento de aplicativos, de programas de software, consideramos e agora criamos uma plataforma que simplifica o desenvolvimento de assistentes, agentes, encadeamento de assistentes para que seja mais fácil a adopção dessa nova tecnologia. 30 e poucos anos depois da geração da Genexus, se cria uma nova plataforma para o desenvolvimento de assistentes e agentes que estejam potencializados pela inteligência artificial, LLM, e compartilhe, faço um parêntese nessa explicação para usar essa plataforma que vamos mostrar, não é necessário nem ter licença de low code, isso para vocês saberem, mas simplesmente comentar o paralelismo que existe ou a filosofia que está por trás desse produto. Como falamos, compartilham.
alguns mesmos valores que a Genexus, como ser agnóstico, vocês sabem, vão ver quando vejam na plataforma que a Genexus Enterprise AI não está só amarrado a um modelo ou fornecedor de modelos LLM, mas temos a grande maioria de LLM mais importantes, é OpenAI, Google, da NVIDIA, Meta, integralizados, para que vocês possam, primeiro que não fiquem amarrados a uma única tecnologia e depois para que possam, os mesmos assistentes que vão configurando e criando, possam experimentar com diferentes modelos. Então, para fechar um pouco o conceito, a Genexus Enterprise AI é criado para simplificar o desenvolvimento de assistentes e agentes potencializados por inteligência artificial generativa e vemos a plataforma como uma base na qual as organizações vão poder contribuir ou levar em frente a sua estratégia de inteligência artificial generativa. Por que falamos de estratégia e não apenas de casos isolados? Porque, na verdade, o que está acontecendo com clientes que usam a plataforma é que começamos por um, dois casos em algumas áreas e depois outras começam e encontram seus próprios casos de uso. Então, acaba sendo uma estratégia de várias áreas, pessoas que interagem com diferentes assistentes para ter maior produtividade. Agora vamos visualizar e ver detalhadamente. Bom, agora, primeiro eu contei porque criamos a plataforma, nos inspiramos em Genesis Low Code e compartilhar a mesma filosofia e alguns benefícios. E agora aqui tem a plataforma, o que oferece a plataforma? Como falamos, a flexibilidade de usar diferentes modelos, que não estamos amarrados a nenhum, a possibilidade de integrar com seus sistemas já atuais de negócios. Esses assistentes têm um API que você pode consumir e integrar velozmente a seu sistema de integração para tê-los à disposição e bem próximos e disponibilizar para os colaboradores. Segurança, temos todas as funções na plataforma, isso vão ver detalhadamente com o Rodrigo. Segurança também, e agora vão ver que a plataforma vai utilizar a API por exemplo, no caso de OpenAI, nos comunicamos com LLM por meio do API e por contrato isso, OpenAI garanta que não usará as informações que podemos subir, porque podemos fazê-lo com um contrato legal, ver as cláusulas, ou que com base um e-mail do cliente, vamos subir a plataforma para que gere uma resposta. Isso, todas essas informações que vamos interagir não vai ser utilizada para retreinar futuros modelos. Então, temos a segurança de que interagimos. Depois há uma camada de observabilidade dos custos, que podemos separar por diferentes projetos, diferentes áreas, enviar para diferentes centros de custos, e também das interações que vão surgindo pelos colaboradores com os diferentes agentes. Agora, para resumir, vou comentar os diferentes assistentes que estão pré-criados na Genexus Enterprise AI e Rodrigo depois vai mostrar detalhadamente. Mas na Genexus falamos de aceleramento, de criação. Por que temos aceleramento? Porque temos uma pré-configuração de diferentes assistentes nos quais vocês vão poder trabalhar para criar as suas soluções e levar para a produção. Mas como vão ver agora, é um ponto de partida muito avançado. Um dos assistentes que mais utilizamos é o Chat LMs, que na Global há 28 mil usuários, todos os funcionários têm acesso a Chat with LLMs, que semelhante ao ChatGPT, mas adicionando que eu posso escolher um modelo, não estou usando somente os LLMs de OpenAI e a segurança da qual falamos anteriormente, da comunicação por meio da API, do API, etc. E temos outro modelo não, outro assistente, outro tipo de assistente que chamamos Chat with Your Data, que também chamamos RAG Assistant,
Temos muitos clientes em caso em produção e pode servir se vocês na sua organização têm um grande número de documentos que podem ser contratos legais, informação, informações de manutenção de máquina, PDFs muito pesados. Talvez aí vocês querem um assistente que ajude a navegar por tudo isso por todos esses documentos de forma mais rápida. Para colocar um exemplo mais concreto, aqui no Uruguai, uma empresa que se dedica ao comércio exterior, que tem muitos anos no mercado, está usando um assistente do estilo para, na história, que tem de mais de 25 anos de documentos legais, memorandos, informações do know-how do negócio, tem um assistente que interage com esses documentos e pode elaborar respostas que o profissional de comércio exterior pede adicionando produtividade. Antes também fazia essa pessoa, mas levava muito mais tempo do que agora, e utilizando um assistente como esse. RAG é apenas uma sigla, uma técnica de prompt que vão ver muito que utilizamos, né, com esse assistente. Depois também temos um assistente que permite chatear com um API. Rodrigo vai mostrar também, mas no exemplo que ele tem, está com o API de um site específico e permite integrar diferentes APIs para que os assistentes possam interagir com esse API. Por exemplo, podemos perguntar, me diga como vai estar o clima numa interface conversacional sem ter que sair do sistema. Podemos perguntar e comentar como é que vai estar o clima em São Paulo nos próximos 15 dias e assim ter casos para usar como páginas relacionadas com finanças, notícias ou diferentes, que seja mais fácil o trabalho e integrar também de forma fácil e que seja mais produtiva essa busca de informações. Depois, Chat with Your Data, aí esse assistente é muito assistente, temos muitos casos, o que permite é conectar com a base de dados operacional e gerar uma assistente que interaja com esses dados. Ter uma base de dados normalizada, ordenada, pode ser assim, mas assim que está esse assistente aí, permite fazer consultas em linguagem natural e que responda com gráficos, queries e o que você está perguntando. Por exemplo, típica pergunta para áreas de vendas, tivemos vários casos que estão analisando. Eu quero saber quanto foi vendido desse produto no ano passado, e aí informa os números, ou me gera um gráfico de barras com os 5 clientes que mais compraram no ano passado esse produto. Essa informação está na base de dados, deveria responder com um grau alto de efetividade. Esse assistente, particularmente usando os modelos 4 de OpenAI, de GPT-4, está dando acima de 95, 96% de efetividade. São muito confiáveis, realmente. E para fechar, é semelhante ao anterior, mas em vez de ir à base de dados que temos, nós fazemos um upload com informações históricas e podemos perguntar pronósticos. Esse assistente é um pouco mais difícil de configurar, porque precisamos ter um data science que ajude a ordenar os dados, mas assim que estiver em funcionamento ou em produção, o que vai nos permitir é poder fazer uma consulta sobre, por exemplo, quanto vou vender em dezembro desse ano. E o que faz o assistente é gerar um código Python para fazer a consulta e depois elaborar uma resposta com base nos dados obtidos. Depois, como podem ver aí, temos alguns conectores que fazem mais fácil o trabalho para os assistentes de chat with your data. Muitas empresas que têm os documentos ou em Jira ou em diferentes sistemas e fomos gerando
conectores com esses sistemas. Depois há um ponto que o Rodrigo vai mostrar que é muito interessante e muito novo, é a possibilidade de criar flows, encadeamento de assistentes. E talvez há uma solução ou um problema que eu quero solucionar, que com apenas um único assistente não é suficiente. Então, eu tenho a possibilidade da plataforma de encadear diferentes assistentes que eu vou criando. Isso, então, permite resolver, ter soluções bem mais complexas que se eu tivesse um único assistente. Como falava, isso é muito novo, mas um exemplo poderia ser misturar um assistente preditivo com perguntar quanto eu vou vender em dezembro desse ano, mas considerando o clima, por exemplo. Então, aí o assistente chateia com o API desse site do clima. Então, aí poderia vir a gerar uma resposta um pouco mais elaborada, considerando mais de uma resposta. Considerando, melhor dito, mais de uma assistente a resposta para elaborar a explicação. Muito interessante o que pode se fazer com isso. E vamos encerrando aqui, vou fechando a minha parte e o Rodrigo vai comentar um pouco a arquitetura e depois vai mostrar a plataforma. Obrigado, Gerardo. Um pouco eu queria comentar como é que funciona a solução do ponto de vista arquitetônico e um pouco qual o valor que contribui devido a todos os LM e serviços de inteligência artificial que existem e os aplicativos existentes que nós possamos ter. Genesis Enterprise AI veio a operar como um intermediário, que se conhece como MEMA, onde vai nos permitir conectar a esses dois atores, conforme todos os modelos de inteligência artificial generativa e todos os aplicativos que nós temos. Que contribui isso? Com que contribui isso? Uma contribuição é que, pelo lado dos assistentes, nós já temos valor, já que os assistentes que estão pré-armados vão nos facilitar a adopção de tecnologias de inteligência artificial generativa nesses casos de usos que nós tenhamos, onde possamos ver uma melhoria na produtividade, na operativa da organização, ou a possibilidade de armar automatismos que resolvam processos manuais. Isso vamos conseguir facilmente por meio dos assistentes que já estão implementados de forma padrão. De outro lado, nós olhando que pode ser no médio e longo prazo, a Genesis Enterprise AI vai nos permitir escalar de uma forma sustentável quando nós vamos reproduzir ou começar a ampliar a quantidade de integrações que temos nos diferentes casos de usos que queremos implementar. Por exemplo, as organizações talvez se começa por uma área, casos específicos que fazem uso de alguns assistentes, mas certamente, quando esse caso esteja em produção, vamos querer reproduzir outras áreas da organização. Então, aos poucos, nos encontramos com múltiplos assistentes dando benefícios para diferentes áreas da organização. Genexus Enterprise AI dá os custos e as questões que nós precisamos de forma transversal na organização com os fornecedores de inteligência artificial generativa que tenhamos para cada um deles. Claro que tem um aspecto de segurança, já que vai nos permitir salvar informações sensíveis para que não sejam encaminhadas diretamente aos LLMs e que eles a utilizem para outras questões, mas vai ficar dentro do domínio da nossa organização e vai ser protegida. E, logicamente, nós vamos ter a sensibilidade de todas essas integrações que realizamos e mantemos de um único ponto de poder evoluí-las no dia de amanhã, quando, por exemplo, surgem novos fornecedores. Se surge um LLM mais rápido, treinado, com informações mais atualizadas, ou que tem uma proposta econômica que é mais barata, as chamadas a esses serviços, nós, para qualquer assistente que temos definido, vamos ir e facilmente poder modificar qual o serviço de inteligência artificial generativa que está utilizando de fundo, mantendo todo o conhecimento
que nós colocamos em definir esse fluxo de assistente ou o propósito. Agora, eu quero ver com vocês isso em ação e eu vou compartilhar para que possamos ver os diferentes assistentes e começar a experimentar. Só um minuto. Isso que estamos vendo aqui, o back-office que tem, Shenexus Enterprise AI, onde nós vamos poder trabalhar sobre essas integrações feitas com os serviços de inteligência artificial. Vamos voltar e ver detalhadamente o back-office mais tarde, porque eu quero ir diretamente a mostrar o funcionamento ou assistentes que já temos definidos. Para isso, vamos para o Playground, que é como a interface, onde vamos poder visualizar os assistentes que temos definidos dentro da Shenexus Enterprise AI. De forma padronizada, está esse assistente que chateia com os LLMs, que basicamente vai nos permitir escolher um modelo de inteligência artificial com o qual vamos poder chatear diretamente, considerando tudo o que eu já mencionei da segurança. As perguntas que nós vamos fazer nunca vão ser encaminhadas para esse LLM escolhido para eventualmente treinamento. Então, podemos ficar tranquilos que as informações colocadas para fazer perguntas ou obter respostas vai ficar garantido. Nós aqui vamos poder escolher de todos os LLMs que está suportando o Genexus Enterprise AI e também vão se adicionando assim que surgirem, mas nós vamos poder ter uma interação com, por exemplo, o mais novo de OpenAI, que é GPT-4. Então, eu vou perguntar, vou fazer uma simples pergunta: quais os benefícios de utilizar inteligência artificial generativa? Isso, o que vai dizer é basicamente a resposta que vai me dar se eu vou diretamente para esse LLM. Mas o que nós podemos fazer com esse tipo de integração e assistente é que nós vamos poder começar a trabalhar com esses assistentes utilizando informações próprias nossas, para podermos, de alguma forma, treinar o assistente no tipo de resposta a ser dada e no propósito que vai nos oferecer dentro do caso de uso que nós vamos implementar de integração com inteligência artificial generativa. Então, aqui eu, por exemplo, vou mostrar uma listagem de todos os assistentes na esquerda da tela e vou escolher outro assistente, por exemplo, que é um assistente de chat que de back-office de Genexus Enterprise AI, criamos e escolhemos um modelo específico que vai utilizar para responder e, além disso, incluímos um prompt específico onde demos guias de como pode estruturar a resposta conforme o que vai responder e que não vai responder e que coisas como se deveria comportar. E esse, especificamente, um assistente que tem um propósito de aconselhar em qualquer pergunta que eu tenha sobre, sei lá, arquitetura, por exemplo. Então, se eu coloco que considerações devo ter como para criar uma solução utilizando microserviços, aqui vou escrever. Esse assistente vai responder justamente está dentro do prompt especificado que responda e que dê exemplos de código no caso de que eu peça. Mas aqui colocou, fez um guia das coisas que eu devo considerar quando vou construir uma solução de microserviços. Eu posso continuar a perguntar, como por exemplo, que me dê um tempo para cada uma das tarefas. E depois eu posso pedir que me dê um exemplo de como faria a parte do API Web, por exemplo, utilizando Java. Então, esse tipo de assistente vai nos oferecer a possibilidade não só de gerar texto enriquecido que nós podemos usar para nosso decision make, ou nossa tomada de decisões, mas também podemos ter um assistente que gere templates de follow-ups de e-mails ou de boas-vindas, utilizar com um fim
que nos aconselhe em diferentes tarefas que vamos ter que fazer. Aqui nos mostra a estimativa do tempo. É um assistente que utiliza LLM que nós configuramos dentro da Genesis Enterprise AI, especificamente tem GPT-4, e tem esse prompt que de alguma forma especifica o tipo de resposta que tem que me dar. Se eu pergunto aqui, por exemplo, quem foram os Beatles, ele deveria me dizer, porque eu coloquei no prompt que não responde perguntas não relacionadas com o que é arquitetura de sistemas. E outros tipos de assistentes vamos ter, como o Gerardo mencionou. Por exemplo, temos a possibilidade de chatear com base de dados. Então, nós vamos estar considerando as informações que estão na base de dados e que vai permitir esse assistente poder executar em linguagem natural consultas sobre toda a informação que recebe essa base de dados. Aqui eu escolhi o assistente e vai repetir informações estatísticas, esperança de vida, o produto interno bruto por capita que há cada país, informações sobre o COVID, a COVID. E eu vou poder dizer, e vai perguntar quais os 5 países mais povoados da Europa. Algo que um esclarecimento, eu estou fazendo as perguntas em inglês porque estamos traduzindo o webinário, mas esses assistentes têm todas as traduções aqui colocadas. Então, eu vou poder perguntar em qualquer língua e o assistente vai entender essa pergunta e vai responder. Isso é mais importante quando vejamos os documentos. O assistente diz e dá as informações conforme a base de dados e respondeu numa tabela. Eu vou poder pedir que mude graficamente como mostra a informação. Então, eu vou pedir que faça um gráfico utilizando barras, uma tabela com barras, e vemos que nessa segunda instrução, ou continuando com a conversa, não especifiquei nada sobre as informações. Isso porque todos os assistentes administram no contexto da conversa que nós vamos mantendo. Então, facilita muito a forma na qual podemos nos comunicar com o assistente para obter respostas. Agora estava perguntando pela população dos países da Europa e eu lhe pedi que seja num gráfico de barras. Agora eu vou pedir, eu quero para a América do Sul em um gráfico de bolo, por exemplo. Então, o que está fazendo o assistente é que eu estou falando 5 países com maior população e vai passar e mostrar num determinado formato. O que é importante com esse assistente, que vamos ver nós, que quando nós definimos os assistentes de Nexus Enterprise AI, ficam expostos ou acessíveis para serem integrados com os aplicativos por meio de uma camada de serviços que tem Nexus Enterprise AI, que esses assistentes vão poder ser chamados de diferentes formas. Se nós temos um sistema interno onde queremos fazer numa parte do usuário possa acessar, a fazer as consultas e falar com qualquer um desses assistentes, seja dados, documentos, vai poder ser implementado no sistema a chamada para qualquer um desses sistemas e Genexus tem essa possibilidade de contato. Então, é muito importante na hora de poder armar esses sistemas que finalmente, em diversos cenários, são integrados com tecnologias de inteligência artificial ou com os modelos de inteligência artificial. Essa é a base de dados. Todas essas consultas que estamos fazendo, vamos poder salvar aqui na direita. São consultas que já foram pré-salvas e que vamos poder consultar quando quisermos. Aqui, por exemplo,
Temos a esperança de vida média de todo o que a base de dados tem de todos os países, cada um tem a sua, e o que fez foi tirar uma média da esperança de vida média mundial. Então, todo esse tipo de informações nos relatórios vamos poder obter por meio desse assistente. Vamos para outro assistente, que é aquele que trabalha com documentação, que tem um caso de utilidade, porque nas organizações há muitos documentos de textos administrados que às vezes têm que ser consultados por diferentes atores, sejam colaboradores da organização ou clientes, que acabam por acessar por meio de diferentes sites ou portais esses documentos para obter informações. Nós podemos criar assistentes que já administram um conjunto de documentos e que permitam responder perguntas em linguagem natural, sendo capazes de identificar onde está a informação para gerar isso. Nesse caso, o que nós fizemos foi, por exemplo, uma assistente que trabalha, vamos apagar aqui a conversa que tivemos. Eu aqui escolhi uma assistente RAG, que é uma assistente que trabalha com os documentos de texto, e esse assistente tem encarregado os documentos que temos dentro da Genexus do nível de serviço que fornecemos aos nossos clientes. Então, eu vou poder fazer consultas sobre o nível de serviços, como, por exemplo, vamos consultar aqui qual o tempo de resposta mais rápido. E esse assistente vai estar revisando em todos os documentos que estão informados onde está a resposta à minha pergunta. Então, aqui nos responde que o tempo de resposta mais rápido é 24 horas e que se dá num cenário dos tickets de alta prioridade. Além de gerar todas essas respostas, onde também consideramos e mostra os outros tempos de resposta para a prioridade média e baixa, mostra também as fontes de onde considerou essas informações ou gerou essa resposta. Isso faz uso exclusivamente das informações que estão nesses documentos, o que garante dar respostas precisas sobre as informações que nós temos. Aqui, a função do LLM e inteligência artificial generativa é o armado dessas respostas, considerando as informações desses fragmentos dos documentos. Nós vamos poder entrar aqui no documento e visualizar na parte onde as informações foram pegas. Aqui vem algo importante que queria mencionar, que é a tradução que tem simultânea. Esse documento está em espanhol. Nós aqui fizemos a pergunta em inglês e responde em inglês. Então, isso dá a possibilidade também de poder administrar a questão da barreira idiomática que possa existir na informação, onde muitas vezes podem se fazer consultas técnicas sobre documentação e que a documentação esteja num idioma específico e técnico que nós somos familiarizados. Então, isso vai nos ajudar a obter essa resposta sem conhecer o idioma. Claro que isso revisa todo o conjunto de documentação, tem outros usos para podermos não só obter respostas, mas também localizar informações e contextualizar essas informações ou considerá-las como referência para tomada de decisões na hora de gerar nova informação em outro aspecto. Esse é o assistente que trabalha com documentos, que utiliza a técnica de RAG. E agora vou ver outro assistente que Gerardo tinha mencionado, que é aquele que interage com APIs. O que nós vamos poder fazer da Genesis Enterprise AI é criar um assistente onde, em vez de dar documentos à base de dados, vamos dar especificação de um serviço, de um aplicativo. Isso é de ajuda porque nós vamos poder ter a possibilidade de interagir em linguagem natural com o assistente e ele vai entender a qual serviço vai ter que chamar com base na pergunta do usuário. Isso serve muito não só para gerar cenários onde o usuário final é um humano, mas também para poder permitir a interoperabilidade entre diferentes sistemas. Aqui o que vou mostrar é o assistente que eu tenho aqui, que foi definido com um
API. Vou apagar aqui a conversa. Também podemos fazer muitas conversas aqui à esquerda, mas sempre estou trabalhando na mesma e apago as outras coisas. Então, aqui há uma API de um sistema criado por nós na Nexus. Next. Isso não interessa porque nós podemos nos conectar com qualquer API que tenha uma especificação em OpenAPI 3.0. E nós vamos poder perguntar como pode me ajudar. Eu não sei o que faz esse API e o que vai responder o assistente sobre esses serviços que tem expostos. O que está por trás do API é um sistema que está sendo executado. Também é outra forma de que nós possamos acessar informações. Logicamente, tem as vantagens e o conhecimento que está em criar esses serviços, onde pode se executar validações, múltiplas chamadas e permitir identificar a operativa de ir diretamente a esse lugar. Essa API é um sistema que trata sobre sistemas de planos médicos, afiliações de clientes, e aqui nos diz com que pode nos ajudar o assistente. Diz que pode trabalhar sobre afiliações, clientes, método de pagamento, planos, serviços e as operações feitas são as de adicionar, encontrar um registro específico, modificar ou apagar. Então, eu posso perguntar, encontre os clientes que têm Senior Plan. É o nome de um plano que tem esse sistema, Senior Health Plan. Isso que vai acontecer é que esse assistente, com base nessa linguagem natural que eu dei, nessa entrada, vai fazer um mapeamento de todos os serviços diferentes e, eventualmente, vai fazer uma consulta correspondente. Então, aqui trouxe no sistema quais os clientes que têm esse plano dentro dos planos registrados. Então, vimos o chat com LLMs, escolher qualquer modelo, depois vimos como trabalhamos com a base de dados também por meio de assistentes, vimos como trabalhamos com os APIs por meio dos assistentes e vimos como trabalhamos com os documentos. Agora, o que eu quero ver é como nós administramos e trabalhamos com a criação, modificação desse assistente da plataforma e quais as vantagens de Nexus Enterprise AI dá na hora de administrar todas as integrações. Vou voltar para o dashboard aqui. No dashboard, fiz o login com o usuário. O meu usuário tem determinadas permissões e privilégios. Eu vou poder acessar a determinadas partes. O que eu estou acessando é um projeto específico onde vou poder definir múltiplos assistentes, que foi os que vimos. Vou poder criar assistentes. E aqui tenho a listagem dos assistentes disponíveis que temos no Playground, vendo o detalhe de que assistente é e conseguindo editar os prompts. Se eu vou aqui a editar o prompt, vou poder modificar assistente para tudo que é arquitetura prompt. Que permite isso? Vamos ver como está armado, vamos ter essas três partes que uma é a configuração do serviço de inteligência artificial utilizada, o modelo, onde nós podemos escolher dentro dos fornecedores os modelos que queremos utilizar para o assistente e vamos aqui fixar a temperatura para ter um nível de criatividade e vai poder tomar o assistente na hora de responder e o contexto que vai ser o cumprimento. E aí damos esse pronto intermediário que eu falei, por exemplo, que quero um assistente para toda a arquitetura de programação, me sugere as melhores práticas para qualquer enfoque que tenha sobre uma arquitetura. Não quero exemplos de código, me perguntei depois se preciso de um código e não responda nada que não tenha a ver com isso. Então, na hora de definir, eu vou poder experimentar. Vamos poder
salvar em diferentes versões e ver a gestão toda de mudanças que se estejam fazendo. O que é importante aqui que amanhã GPT talvez possa ter a versão 5, por exemplo, e nós vamos poder vir para que esse assistente definido no chat, por exemplo, vamos poder mudar de modelo. Isso, a Genexus Enterprise AI vai mudar para outro modelo e nós vamos poder manter todas as informações que colocamos no assistente, seja no prompt, um API, uma conexão com as bases de dados ou um conjunto de documentos. Dentro do que é a administração dos assistentes, conforme a administração, vamos ter esse dashboard que vai permitir ver globalmente para esse projeto, em determinadas datas que nós vamos querer, o custo total da integração, qual o tempo médio das respostas, o ratio de erros, quantas vezes falhou a resposta do assistente, isso vamos poder vê-lo no gráfico e vamos ter um detalhe de todos os assistentes, inclusive um histórico dos modelos que passaram. Aqui, por exemplo, esse assistente foi definido utilizando o GPT-4 e depois passou a utilizar o GPT-4o. Então, isso vai permitir ter informações para a tomada de decisões transversalmente de todos os assistentes que tenhamos em nossa organização. Aqui estamos dentro de um projeto, mas nós vamos ter a possibilidade de criar múltiplos projetos e administrar as informações de forma global de todos os projetos. Claro que temos a traçabilidade, vendo os requests que fomos realizando sobre os diferentes assistentes. Isso também vai permitir ter uma traçabilidade e um log do que aconteceu em cada uma das interações com os assistentes. Claro que depois, quando nós trabalhamos nessa camada de serviços, conectando nossos aplicativos com os assistentes, vamos ter diferentes tokens que vamos dar a cada um dos sistemas para saber o sistema legal se conectou com o token A128. Então, eu sei que todas as consultas feitas com o token A128 tiveram determinado custo, ou quantidade de erros, ou demorou a resposta. Então, vamos ter informações granular e detalhada sobre todas as integrações para o dia de amanhã ajudar a tomada de decisões. Dizer, não usemos mais os assistentes desse provedor ou de fornecedor, vamos com esse fornecedor, porque dá menos erros e responde mais velozmente. Isso é um pouco tudo que há quanto à gestão dessas integrações de forma transversal. E por último, eu queria mostrar aqui, como o Gerardo fala, às vezes acontece que nesses casos de uso que nós projetamos, onde dizemos vamos implementar integração inteligente artificial generativa, em determinado cenário ou sistema, é provável que nós precisemos ou tenhamos muito mais valor de fazer uso de múltiplos assistentes. Então, eu, por exemplo, poderia projetar um fluxo, aqui vamos entrar ao desenhador, onde vamos poder combinar diferentes assistentes no mesmo fio conversacional. Então, aqui eu vou poder entrar nos fluxos, eu tenho aqui um armado e eu vou poder com base nos assistentes que temos definidos, vamos poder armar um fluxo, por exemplo, onde há um assistente que recebe as perguntas e esse assistente está preparado para saber com quais outros assistentes vai poder trabalhar conforme a pergunta exposta. Talvez seja uma pergunta sobre os termos de serviço do suporte da Genexus. Então, quando é identificado isso, vai chamar o assistente que trabalha com os documentos. Mas, de outro lado, pode ser uma pergunta feita sobre um sistema onde nós precisamos chamar os APIs do sistema para responder essa pergunta. Então, quando identificado esse cenário, vamos poder chamar ao assistente que trabalha nisso. E de forma análoga com o resto dos assistentes, como de chatear com as bases de dados ou outro tipo de questões. Vamos poder ir armando esses fluxos tão complexos conforme nós queremos resolver cada cenário e também experimentar daqui vendo que caminho devemos percorrer com base nas perguntas. Então, se eu faço a mesma pergunta, por exemplo, qual o tempo de resposta mais rápido, esse assistente, que é um assistente
diretor entende que essa pergunta deve ser respondida fazendo uso do assistente de documentos. Então, se dá a responsabilidade de responder essa pergunta. O que vemos aqui no input, que se deu essa decisão, se chamou diretamente ao assistente que utiliza ou que busca em todos os documentos para responder essa pergunta. Alternativamente, eu posso perguntar que encontre os clientes que têm esse plano que vimos de Senior Health Plan, Healthcare, desculpem, estamos perguntando aqui. Essa mesma resposta que quando encerrou essa instância, volta aqui e processa novamente para saber que assistente deve ser utilizado na hora de responder essa pergunta. Nesse caso, já percebeu que vamos para aqui e vemos que o API Assistant, esse que deve ser chamado, e também aqui mostra as informações. Isso aqui é um pouco a pedra fundamental entre o número de assistentes que podemos definir, as funcionalidades que nos dão e os fluxos para podermos projetar essas integrações com base em casos de usos que tenhamos onde a inteligência artificial generativa possa oferecer muito benefício à operativa. E um pouco o início do que se conhece no mercado como os agentes de inteligência artificial, esses automatismos que resolvem muitos cenários de alto valor nas organizações. Esse aqui é um pouco que nós queríamos mostrar com Gerardo. Gerardo, você quer fazer algum outro comentário antes de entrar às perguntas? Não? Vamos diretamente às perguntas, se você considera, se aproveitamos o tempo. Bom, temos várias perguntas, várias mãos levantadas, certamente é um assunto de muito interesse. Temos aqui Michael Ramírez, que tem a mão levantada. Michael, dou a palavra para você poder perguntar. Olá, está me ouvindo? Quanto à parte dos documentos que achamos muito interessante, são documentos que podem escolher o texto ou também alguns documentos que, por exemplo, há em entidades governamentais onde se assina um decreto e se escaneia a imagem, o documento. Também está permitido fazer esse tipo de coisas? Ótima pergunta, Maicon. A respeito disso, o que podemos fazer é, para processar documentos escaneados, dentro da definição do assistente, vincular um serviço que permita processar um documento escaneado e, eventualmente, trabalhar com o texto que sai desse escaneio de documentos. Depois disso, vai funcionar como um documento de texto, conforme esse processamento, e também vai responder perguntas com base no que é considerado nesse documento previamente escaneado. Perfeito. Temos Belén Caballero também, que queria perguntar. Belén? Belém, você pode habilitar o microfone e perguntar. Bom, enquanto Belém habilita o microfone, tenho uma pergunta aqui e fizeram no chat. O custo que se mostra no dashboard, a que corresponde? O custo que se mostra no dashboard é o custo que tem cada chamada ao serviço de inteligência artificial que escolheu para fazer uso do assistente. Quando vemos no dashboard, estamos vendo um número geral, que é a soma de todas as chamadas realizadas com esse assistente. Nós, igualmente, vamos entrar e ver detalhadamente quantas chamadas foram feitas e qual o custo de cada uma. Esse é o custo do LLM. Perfeito. Temos uma que diz: podem compartilhar guias para criar assistentes?
para que não seja tão a prova e erro. No chat, na documentação, colocamos a documentação no site da Genexus Enterprise AI, treinamento que é muito interessante para fazer, é bem simples, são vários vídeos, e depois toda a documentação no Wiki. Temos aqui Esteban Álvarez. Esteban, por favor, habilitamos o microfone para você perguntar. Esteban? Não estamos ouvindo você. Vamos com outra pergunta no chat. Tem capacidade para processar vídeos de reuniões e tomar o conversado como input para gerar entregáveis? Eu posso comentar em um caso com uma organização que estamos trabalhando. Usamos algumas ferramentas para transcrever o áudio das reuniões, passar para texto e a partir daí fazer assistentes, nos quais você possa perguntar sobre a minuta da reunião, o que aconteceu na reunião com vídeo, ainda não tenho muito claro, talvez usando áudio apenas. Áudio e vídeo como imagens, isso nós estamos trabalhando para incluir diferentes assistentes que vão nos ajudar a processar. Mas isso, o mais importante, é poder definir claramente qual o caso de uso, onde a inteligência artificial possa nos ajudar, e aí ver um pouco como nós podemos armar o assistente, que considerações devemos considerar para esse caso específico. A palavra Leandro Poço. Leandro, você pode falar, fazer a pergunta? Olá, boa tarde. Consultava pelo chat esse assistente que interage com base de dados, se faz com base de dados estruturadas também ou só não estruturadas? Aí o ideal é que seja uma base de dados estruturadas. Basicamente, o que nós fazemos com esse assistente é carregar a metadata dessa base de dados, informação sobre informação, por exemplo, os nomes das tabelas que tem, e com uma definição genérica do modelo físico dessa base de dados. Isso menciono porque é importante, porque é um aspecto de segurança que muitas vezes preocupa. Por exemplo, estou utilizando um assistente que responde com base de dados, está um serviço de inteligência artificial acessando os dados e a resposta é não, porque serviço de inteligência artificial generativa ajuda no input do usuário para poder transladar esse input do usuário para uma consulta que seja feita em uma base de dados estruturada, considerando essa metadata, as informações sobre o modelo lógico. E para aprofundar um pouco mais sobre a sua pergunta, o ideal nesses casos é ver bem qual base de dados que quer se tomar e ver que processos deveria se ver de transformação sobre as informações que há na base de dados para permitir que as consultas possam ser feitas. No caso especificamente de uma base de dados não estruturada, deveríamos ver que tipo de transformação pode se realizar para construir um assistente que efetivamente responda ao que nós precisamos. Obrigado. A palavra Antônio Marecos. Antônio, você está habilitado para perguntar? Enquanto Antônio habilita o microfone, tenho uma pergunta aqui que veio no chat. É melhor todo o prompting em inglês? Você responder algo, Rodrigo, mas esclareça, por favor. Sim, com prompting não há problema de colocar em outro idioma, porque os serviços de inteligência artificial têm esses tradutores, onde GPT-4 vai entender, Pro vai entender essas instruções em qualquer idioma. Claro que se a gente quiser maximizar a precisão do prompting, vai ser melhor colocar em inglês, porque vamos
pular esses possíveis erros de tradução contextual que vemos, por exemplo, quando usamos serviços de tradução. E quanto a tudo o que é o prompting tradicional, é isso que há muita documentação ou guias de como escrever um prompt efetivo para poder, de alguma forma, dar essas instruções de forma que se entenda o melhor possível pelo LM que vai ajudar. Perfeito. Tenho aqui a Sival. Tem habilitado o microfone para perguntar. Por aqui tem uma pergunta de César, mas também levanta a mão, então talvez queira fazer pelo áudio. Pode falar, Kipa. Olá, Hola, ¿se escucha? Perfecto. eu sou o Lúcio, mas entrei com o usuário do meu sócio, do meu parceiro. Eu queria saber Quería saber como cómo pode ser que nos ajude ou assista para o compliance na hora de ler documentação quanto às estruturas documentais das normas ISO, na hora de poder ter toda a questão documentada e hospedada numa base de dados, como podem sugerir quais as coisas a ser modificáveis para uma auditoria externa, ou como pode nos assistir para saber que melhorar no compliance com base a KPI. Isso pode ser estruturado? ese nivel de complejidad? Sim. Aí, Lúcio, né? Perfeito. Nesse caso, vai depender muito do cenário, algo que você já falou, porque o que eu penso de entrada é que você poderia ter assistentes que trabalhem com documentos onde tem a especificação, por exemplo, da ISO, ou compliance, ou se você deve cumprir. Então, aí pode fazer qualquer pergunta a isso rapidamente vai ajudar a parte do documento, onde se responde a pergunta e se especifica o detalhe pelo qual você está perguntando, e depois utilizar outros assistentes que permitam gerar texto ou que ajudem a escrever texto para você poder criar uma especificação considerando muito dos lineamentos que estão nos documentos carregados. Mas isso, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato e para poder implementar todo esse cenário. Mas é um cenário muito comum de ser, tenho documentação que eu preciso tomar como referência para gerar nova documentação ou ir por diferentes processos. E é uma situação onde tende muito utilizar a inteligência artificial generativa pelo processamento ou poder que tem os assistentes de utilizar especificamente RAG, que é o que utilizamos. Lúcio já cumpriu o que tínhamos pedido sobre casos para sua organização, então ótimo. Já estamos contentes com o Rodrigo, Lúcio. Obrigada a vocês pelo tempo. Por el tiempo. Bom, temos Eduardo. Eduardo, você está habilitado para perguntar? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu passei pelo chat também. A pergunta era sobre se o agente tem ou pode ter a capacidade de combinar respostas em mais de um serviço de IA, algo como consultar vários especialistas. Sim, o que você vai poder fazer pensando no último mostrado, que era o fluxo, de fato, nós no fluxo, quando perguntamos algo no início, tinha um assistente, estava configurado com um fornecedor específico de inteligência artificial e documentos utilizava outro e de APIs outro. Esse é um cenário onde sequencial, claro, mas o que você vai poder fazer com base a uma pergunta que você faça, que se processe por três assistentes que tenham a mesma definição. O que varia é que um dá a resposta de GPT-4 Pro, outro de Llama, de NVIDIA, e aí você vai poder comparar.
quando estamos vendo na definição do assistente que eu ia à direita e mudava o fornecedor do serviço, essa parte onde estamos definindo permite fazer provas. Então, dá um prompt intermediário, deixamos aí e nós vamos poder fazer provas mudando diferentes serviços e vendo como varia essas respostas. E esses agentes de chat nós podemos versionar e ver uma primeira instância com GPT 4 Pro, então salvamos com a primeira versão. Depois dissemos, bom, vamos ver como a resposta em vídeo nesse mesmo prompt, então mudo o fornecedor e salvo como a versão 2, conforme eu vou querendo. E, logicamente, você vai poder criar múltiplos agentes e fazer que uma pergunta seja valorizada por todos os agentes. Isso é simultâneo e pode ser totalmente comprovado. Muito obrigada. Perfeito, vamos com Roberto Almendros. Roberto, você está habilitado para falar? Olá, está me ouvindo? Como seria um modelo de negócios para levar para o cliente? Qual a estratégia? Temos algum paper? Sim, temos sim. Eu posso comentar, é muito simples. Temos dois tipos de formas de comercializar esse produto. Uma que é SaaS, em AWS criamos a instância para o cliente final, e outra que é on-prem, a nuvem privada do cliente. E aí, vemos a plataforma em AWS no dashboard do cliente. E aí podemos começar a usar a plataforma. A plataforma tem um custo de setup que é por única vez. E depois, no caso do SaaS, tem uma manutenção mensal, um preço mensal. E na nuvem privada do cliente tem um preço anual, mas não tem limite, igualmente que a Nexus, não tem limite no número de assistentes que você possa criar. Então, para ver os custos em específico, podemos entrar em contato por privado e comentar, mas é um pouco um modelo de negócios que estamos tendo, não é para o usuário final, que usa o assistente e plataforma. Depois, com isso, você gera os assistentes que você quiser, exatamente. O que sim, na plataforma que oferecemos de modo SaaS, hay algunos limites de número de requests y token por mês, porque aí o modelo é pago por nós, por dizer assim. Então, a Genexus é por meio das contas do Genexus com OpenAI, Gemini, Google. Então, mas pode se fazer crescer o limite, não faz mal. E no caso de que seja vez privada, como você tem a conta no OpenAI, bom, você paga diretamente. Não muda muito. Perfeito. Depois eu vou procurar para dar uma olhada. Muito obrigada. Bom, temos César Forero, que tinha enviado uma pergunta. Deixamos que você faça. Tudo bem, César? Tudo bem, Aníbal, Rodrigo, Gerardo, tudo bem? Ah, eu perguntava justamente por um caso de negócios que temos. Vai quanto à fragmentação das informações no documento. Temos múltiplos documentos, alguns contêm tábuas, outros informações, e se implementam determinadas páginas, como posso administrar de forma efetiva esses documentos, garantindo que a resposta que o modelo vai oferecer não fique cortada nem incompleta. Em casos legais, se precisa ter texto literal de documentos para poder justamente argumentar a viabilidade ou de um contrato. Então, nessa parte de avaliação, como é que vocês verem essas soluções, o que oferece Genexus Enterprise AI para poder otimizar justamente essa identificação e extração da documentação? Bom,
se você quer dizer algo, senão eu respondo. César, comenta um pouco. Não vimos porque não iríamos ter tempo de ver a configuração interna de cada um dos assistentes, apenas mostrei a da chat. Mas o assistente que trabalha com documentos tem uma parte de configuração onde nós podemos tomar decisões em como vai se comportar o assistente, não só no modelo que vai utilizar para processar a resposta, mas em quantos pedaços vai separar ou em quantos fragmentos vai separar toda a informação dos documentos, que método vai ter para extrair os documentos, como vai armar a resposta. Isso abre a porta para poder configurar esses assistentes para adequá-los especificamente a um caso de uso. Claro que já esses assistentes estão configurados com índice de temperatura zero e o que indica a LM que haja uma resposta efetiva para evitar que sejam geradas informações que possam invalidar a precisão das informações que estão nos documentos. E além dessas configurações que temos dentro do assistente para ver como o assistente vai utilizar essa metodologia que tem para trabalhar com as informações, nós aí podemos ver como são definidos os assistentes, de um ponto de vista arquitetônico ou da estrutura, para ver se eu quero ter um assistente com determinado grupo de documentos, se não todos os documentos da minha organização, porque esse assistente justamente vai responder sobre determinados assuntos. E depois vou criar outro assistente com um grupo e domínio específico para que o assistente seja o mais preciso possível. Claro que com todo o assunto das respostas dos documentos, o que é muito importante, dentro da definição do caso de uso, é também uma definição do que é a qualidade da resposta que vai dar esse assistente, que é o que nós entendemos por uma resposta de qualidade e quais essas respostas que vai nos dar com base a todos esses documentos e como estamos insatisfeitos com isso. Com base nisso, pode-se realizar ajustes. Mas isso, César, podemos ver detalhadamente, não faz mal, e materializar um pouco mais ou ver detalhadamente esse caso específico. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada. Vamos com Ariel. Fabiolo, Ariel. Olá, tudo bem? A pergunta na verdade, é para ver como é o método. Nós, por exemplo, que depois podemos trasladar para os nossos clientes, nós temos um sistema de ticket. Eu quero saber qual a metodologia e para dar resposta aos nossos clientes, que dá resposta aos clientes, e de outro temos um monte de documentação que está em PDF, estoque, etc. Como é o mecanismo, como é a metodologia para justamente nutrir esse assistente com essas informações e que possa assistir o usuário e dessa forma poupar tempo. Eu quero saber como é a metodologia e quando me diga metodologia, quero saber em que me ajuda a Genexus AI sobre OpenAI, por exemplo. Qual seria a diferença? Porque eu posso ir para OpenAI, por exemplo, ou em que me beneficiaria usando Genexus AI? Eu vou pela primeira, porque é mais sobre o caso de uso que você mencionou. Aí, tendo uma base de documentação que permite dar informações sobre o suporte que dão aos seus clientes, aí você poderia ter um assistente de RA que trabalhe respondendo perguntas sobre todas as informações. E depois, se você já tem um sistema de ticket usando alguma plataforma construída, ou um sistema de tickets, Jira, por exemplo, tem expostas as seus APIs. Então, aí você poderia armar um assistente ou um fluxo de assistente como o que vimos, dependendo de onde está a pergunta do usuário, e se vai pelo lado de responder com base a todos os documentos carregados, ou se o usuário diz, eu quero criar um ticket ou informar um erro, então entende que tem que chamar, por exemplo, um AirPoint
e dar de alta um ticket, por exemplo. Isso você poderia ter num fluxo unificado que eventualmente poderia estar dentro do portal no qual acessam os clientes. Isso que impacte diretamente sobre o caso de que queiram efetuar uma operação quanto ao suporte, além das informações obtidas pela documentação. E quanto à segunda pergunta, das diferentes perguntas que há, OpenAI ou qualquer outro dos fornecedores, é que Genesis Enterprise AI se posiciona como um eitherware. Vai dar a versatilidade de poder definir o conhecimento, os assistentes, o caso de uso, onde você conecta diferentes sistemas para adicionar valor à operativa de forma desagregada dos assistentes. O que você pode fazer hoje no OpenAI, amanhã talvez se muda porque o OpenAI libera outro modelo. Então, você vai ter que reimplementar essa integração ou migrar essa integração aos modelos mais de OpenAI ou quando comece a replicar muitos cenários de integração com modelos de OpenAI ou qualquer outro fornecedor, vai ter problema de como administrá-los, de forma que no dia de amanhã possam perguntar dentro da organização Ariel quanto dinheiro se gastou nas integrações com os diferentes fornecedor de inteligência artificial e você tem as informações para dar uma resposta. Isso já está dentro de Genesis Enterprise AI, no que é o módulo que permite ver os custos que você tem com todos os fornecedores escolhidos de inteligência artificial, não só com OpenAI, o Llama, sei lá. De um lado, no curto prazo, acelera a integração nos cenários de inteligência artificial. E no médio e longo prazo permite ter essa observabilidade e traçabilidade para tomar decisões para ter uma escalabilidade boa de todas essas integrações que você queira ter. Se adicionar que lembra a parte de privacidade, e entendo que utilizando a versão paga de OpenAI, não é por meio do API, então você não tem isso, mas isso também é um ponto a mais. E também os diferentes tipos de assistente, porque talvez você precise fazer esse assistente que responda sobre documentos que está em Jira, que temos o conector armado, mas talvez amanhã você queira fazer um assistente preditivo para outro cliente, ou um assistente que já tem uma base de dados, e isso entendo que não está. Então, por isso, eu acho que adiciona, além de poder escolher o modelo e não ficar amarrado a um fornecedor por assuntos de custos, performance, cada vez que nós fazemos uma assistente para um cliente, testamos também com diferentes fornecedores e vemos qual responde melhor. Talvez a mesma definição de assistente, o mesmo prompt, com GPT-4o responde uma coisa e com Gmail 1.5 responde melhor. Não sabemos por quê, mas responde melhor, então você velozmente pode testar. E um pouco o que também dizíamos, se você vai criar uma estratégia na organização, temos várias áreas e diferentes centros de custos e coordenados por projetos, uma plataforma como o Genexus vai ajudar a que esteja organizada. Perfeito, muito obrigada. Bom, estamos passados do tempo, mas temos um monte de perguntas, eu vou tentar dar algumas. Arthur, por favor. Boa tarde, vocês me escutam? Boa. Achei muito interessante. Eu queria saber, quando vocês falaram da conectividade com um banco de dados, se pode ser um banco de dados relacional e como é que eu faço para poder configurar, vou ter que ensinar essa IA, quais são as tabelas, quais são... Hoje, eu tenho um aplicativo para Free Flow e esse aplicativo, ele é de back-office, então para nível de sistema de arrecadação. Então, a nível de indicadores, como é que eu faço para poder entregar essa interação do usuário do sistema, poder, tipo assim, eu quero saber quantas violações, quais foram os tipos, e buscar em busca de indicadores, fazendo
consultas no chat, como é que eu posso ensinar o chat a isso? Como é que faz essa configuração de tabelas? Como é que o chat vai saber onde ele vai buscar essas informações para poder entregar gráficos para o usuário a nível gerencial e poder tomar decisões, eh, tanto corretivas e quanto preventivas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder em espanhol, porque temos tradução simultânea. Entendo que vai ir a resposta em português. Quanto à pergunta que você fazia da integração com o assistente que trabalha sobre base de dados, o que se dá como input principal a forma de ensinar a esse assistente é com que modelos vai trabalhar é por meio da metadata, essas informações sobre o domínio físico que tem esse banco de dados, essa base de dados. Então, logicamente, quanto mais ordenada esteja essa base de dados, mais fácil vai ser para o assistente poder resolver a pergunta que o usuário final faça. E a forma na qual se opera a conectividade com esse assistente é de forma análoga com a qual que vimos com diferentes assistentes, que é por meio de uma camada de serviços que vai permitir a Genesis Enterprise AI expor esse assistente para que seja contactado por meio de diversos sistemas. Então, você vai poder ter um aplicativo interno, que talvez seja de uso gerencial, ou apenas os usuários que têm uma função de gerente possam acessar e vão poder fazer consultas onde vão estar interagindo com esse assistente que tem a metadata de um ou mais bases de dados e poder entregar com base nessas perguntas de linguagem natural os diferentes relatórios ou gráficos para ajudar a tomada de decisões. Arthur, se você quer ver isso mais detalhadamente, entre em contato com a gente para avaliar o caso e poder ir vendo como levar em frente, especificamente com os bancos de dados nos quais você trabalha. Ok. Vou entrar em contato com vocês. Vamos com Humberto Dias. Humberto. Olá, tudo bem? Boa tarde. Uma pergunta que talvez seja muito óbvia, mas para considerar. Quando interagimos com a base de dados ou com os documentos, como você poderia fazer ou como faz com o assunto de acesso? Coloco uma questão, tem uma tabela de projetos que tem margens de lucro, custos, eu quero ter disponível para a organização, mas logicamente não acesso para todas as informações e todas as pessoas. Isso, como é que é administrado? Bom, aí há várias camadas de seguranças contempladas. A primeira é a segurança que tem Genesis Enterprise AI colocada, onde cada usuário vai ter um papel, uma função, diferentes permissões para interagir. Então, dado o caso de um assistente que, por exemplo, nos permita responder questões sobre salários, esse assistente certamente só aquelas pessoas que correspondam vão ter permissões para poder acessar. Então, não vai estar disponível para o restante dos usuários. Depois, quanto a como funciona internamente o assistente de base de dados, nós temos outra camada de segurança onde vamos poder especificar qual usuário ou qual a função com a qual nos conectamos à base de dados, e esse papel vai ter internamente permissões sobre quais tabelas vai poder fazer consultas ou não. Isso também vamos poder administrar do assistente. Isso funciona de forma semelhante para os documentos. E depois, no final, também temos no cenário da integração com sistemas. Eu tenho um sistema interno já implementado na organização e tem uma camada de segurança onde eu tenho determinado cargo na organização, tenho autorização para acessar determinados lugares e outros não. Essa é outra camada de segurança na qual podemos trabalhar para obter resposta dos assistentes, sejam documentos ou que trabalham com base de dados, oferecendo informações específicas
conforme meu nível de autorização. Bom, agora sim, estamos muito passados do tempo, mais de 20 minutos da hora. Há muitas perguntas, muitas pelo chat, vamos responder pelo e-mail. Aqueles que não conseguiram fazer as perguntas, deixo aqui o link da página para escreverem via página e fazer as perguntas. Antes de encerrar esse webinário, eu quero comentar que já temos data para nosso Gilexus Live, que vai ser 12 de novembro. Depois vamos encaminhar maiores informações a respeito. Quero agradecer Gerardo e Rodrigo por essa apresentação que foi de sucesso e vamos continuar nos vendo. Até logo, até mais, até. Tchau.